Oi gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim, vamos continuar Cartas de Cristo. Estamos ainda na carta 6. Começamos sobre o cristianismo ontem, sobre dogmas, e eu contei uma historinha. Se você não escutou, vai lá e escuta, porque é muito interessante para a gente sair desse padrão de culpa. Então vamos continuar aqui. As origens da crença em uma superdivindade individual. Começaremos com uma descrição das origens da crença em Deus, um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Esta crença começou quando os antigos hebreus caminharam pelos desertos e se perguntaram sobre as origens da criação. Imaginaram que, de alguma maneira, a fonte da criação deveria seguramente ser um super-humano, homem, Deus, invisível e muito superior à terra e à humanidade. Alguns dos profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente, de alguma maneira, em toda a criação e que ela existia também na dimensão eterna. Porém, este misticismo não estava disponível para a mente humana comum. Você deve compreender que, apesar da aparente realidade em sua mente de tal Deus, originária de suas leituras da Bíblia, ninguém jamais vislumbrou o tal super-humano, homem-deus, em nenhuma forma, exceto, quem sabe, Moisés, que afirmava tê-lo visto em um arbusto ardente e que disse que ele se descreveu como "eu sou o que eu sou". Tudo o que se sabe deste Deus super-humano é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus, dadas pelos profetas durante sua permanência na Terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar sua verdade, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real, eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas nos dias atuais desta era, mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Eles nunca consideram ou têm medo de considerar que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. Um dia desses até foi engraçado, porque uma pessoa que escutou uma das leituras da carta, ela ficou muito brava comigo, porque ela disse que Jesus não citou essa carta, que ele citou os evangelhos. E eu fiquei pensando, primeiro, que ele não citou os evangelhos foram escritos, pelos profetas, teoricamente, depois que ele já tinha morrido, aquela história recontada e recontada. Também foram escolhidas por homens dentro da igreja quais eram os que iriam ficar na Bíblia. Então, assim, por que a gente descarta esse aqui, ou o 100, ou qualquer outro, e a gente continua aceitando os antigos? Por que isso? Por que a gente é tão dogmatizado? Por que a gente tem tanto medo de Deus? Por que a igreja colocou tanto esse medo, que só aquilo ali é a palavra de Deus? E daí eu volto a lembrar que no velório do meu avô, uma pessoa fez eu colocar a mão na Bíblia e perguntou: você acredita que aqui é a palavra de Deus? E eu não respondi. Ela perguntou 3 vezes. E quando eu não respondi, ela falou assim: um dia eu já tive perdida como você. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como as pessoas, elas realmente só acreditam naquilo. Se você não acredita no que elas acreditam, pronto, você é perdida. Então, gente, vamos acabar com essas antigas crenças. Vamos realmente entrar para dentro e sentir a verdade. Ela também é evolutiva. Então, aqui, seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Eles nunca consideram ou têm medo de considerar que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. Então, lembrem que dentro da dimensão terrena, porque a verdade é uma só, única e imutável, mas nós estamos agora falando dentro da dimensão terrena. Quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalizações e crenças foi forjada para criar uma rede de segurança mental e emocional com a qual é possível envolver e prender as mentes e corações das pessoas. Tudo o que se ensina às pessoas na fé cristã é baseado na emoção e se origina no ouvir dizer, derivações de antigas narrações de minha vida e morte na Terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente.
Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, disciplina, premia os bons e envia desgraça aos maus. Esta é a exata descrição da atividade da consciência humana. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Fui o Cordeiro de Deus sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir essa estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo depois da morte pela crucificação e apareci muitas vezes em meu corpo para confortar e ensinar a meus discípulos enlutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Após 40 dias, elevei-me fora da vista de meus discípulos, alçando meu corpo aos céus. Como perguntei na carta 3, o que eu faria com um corpo humano no céu, na vida mais além? Eu disse em minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles, partindo o pão e passando um a um, e deveriam beber da mesma taça de vinho e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado para trazer a eles a verdade do ser. Entretanto, este evento se converteu em uma estranha crença, na qual, com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Meu corpo, que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que comungam. Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas que perduram há 2000 anos porque têm sido sustentadas por uma grande hierarquia de papas e cardeais, vivendo em palácios imensamente ricos e mantidos com grande pompa terrena em cerimônias prestigiosas? Eu vou parar por aqui, gente, porque a gente tem que pensar nisso. Realmente, a gente continua acreditando nessas coisas ilógicas. Que um pastor, quando ele está dentro de uma banheira de ouro, ele realmente tem uma conexão maior com Deus? A gente acredita que por causa todo aquele luxo lá do Vaticano, ou de todas as igrejas, né? Hoje tem até igreja lá, como que é? Fazendo o palácio daquele ricão, aquele que foi o homem mais rico, mais poderoso do mundo. Como que é? Salomão, né? Templo de Salomão. Meu Deus do céu, a gente realmente ainda acredita nisso e a gente tem que pensar nisso. Por que a igreja quer nos manter realmente presos? Porque eles continuam a mentir para nós e nós continuamos acreditando. Por que a gente continua acreditando que a gente só pode comungar se a gente não tiver pecado? Se a gente tiver... A gente pode até ter pecado, mas a gente teve que ir lá ou falar com o pastor ou com o padre e ter, pedido perdão, e ele tem que ter nos dado o perdão. Por que isso? Para que isso? Aí fica a pergunta. Por quê? Para quê? E para quem realmente isso está servindo? Para Deus não é. Então vamos pensar um pouquinho.